Você já pegou um ônibus, metrô, alguma vez na vida, para uma direção errada? Olha, eu já errei de caminho várias vezes. Que sensação horrível essa, né? Bem, mas no caso de tomarmos uma direção acidentalmente, por distração, nós podemos mudar, podemos corrigir. No máximo, temos um pequeno dissabor, não é mesmo? Em muitas coisas da vida dá para mudar, dá para corrigir sem grandes prejuízos. Mas sabem de uma coisa? Na educação não dá para fazer isso. Um caminho errado pode trazer uma vida de infelicidade, de frustrações, de medos e derrotas. Se nós não soubermos o que fazer na nossa tarefa de ensinadores, de educadores, nós podemos prejudicar uma vida de forma irremediável. É fundamental que nós entendamos que na educação não dá para tomar o caminho errado. Existe uma história bem interessante, conhecida como o caminho ou a decisão de Hércules. Ao chegar diante de uma encruzilhada, Hércules avistou duas possibilidades: um caminho difícil, acidentado, cheio de pedras, outro plano, ladeado por um rio e cheio de árvores frutíferas. Sem saber que caminho tomar, Hércules avista duas belas mulheres e uma delas diz: tudo o que encontrarás neste meu caminho é aquilo que podes conseguir com tua força e tua vontade. A trilha por onde te conduzirei é irregular e amedrontadora, às vezes com subidas muito inclinadas, às vezes com vales onde os raios de sol nunca conseguem entrar. As paisagens que verás podem ser majestosas e imponentes, mas também solitárias e assustadoras. No entanto, este é o caminho que conduz até as Montanhas Azuis. A tarefa da educação não é fácil. Ela exige renúncia, dedicação, comprometimento. Por isso a filosofia. Uma vez que a filosofia nos propõe a tarefa de pensarmos adequadamente sobre as nossas ideias, sobre os seus fundamentos, um educador, uma educadora, precisa assumir de forma comprometida a tarefa de avaliar os fundamentos e caminhos de seus ensinos, daquilo que diz. Nem sempre a posse da linguagem é garantia de que daremos conta desse nosso intento de reorganizar, de tomar conta do que acontece ao nosso redor, de compreender e agir sobre a realidade. Diante disso, podemos perceber que nossos olhos, nossos ouvidos e até mesmo os nossos queridos podem nos enganar. Nem sempre o que recebemos, seja com boa intenção, embasada em fé ou amparada na jornada da maioria, significa descanso, segurança, certeza. É só pensar nas histórias que ouvimos, de Saci a bicho-papão, nas músicas que ouvimos, de boi da cara preta a cuca vem pegar, nos remédios indicados, de chá com limão e alho, caipirinha com limão, enfim, é só pensar nas recomendações. Cuidado com o chinelo virado, sua mãe pode adoecer. Quando ouvires uma voz te chamando, não responda, pode ser a morte. Não tome manga com leite, isso pode te matar. A filosofia surge com essa tentativa desesperada de dar conta da realidade e dessa necessidade angustiante de buscar pelo fundamento do que se afirma, da tentativa de acertar sempre. É por isso que filosofia é sinônimo de pensar corretamente, de perguntar da melhor maneira, de trabalhar o pensar. Filosofia nasce etimologicamente com Pitágoras no século VI a.C. Ao ser questionado por seus discípulos se era um sábio, e a palavra grega para sábio é sophos, ele responde que não. Eu não sou sophos, eu não sou sábio. Pitágoras se considera um amigo. A palavra grega para amigo é philos. Ele diz, eu sou um philos. Eu sou um philos da sofia, que é a palavra grega para sabedoria. Eu sou um amigo da sabedoria. Dessa maneira, Pitágoras se considera um filósofo. Filósofos, em grego, um amigo do saber. É a partir dessa tradição, do jogo de palavras,
que Pitágoras fez, que com amigo e saber, com a amizade e sabedoria, que filosofia passa a ser conhecida como amor ao saber, à sabedoria. Dessa maneira, é uma distinção básica na filosofia a compreensão de que sempre se está em busca. Vejam, sempre em busca, nunca na posse do saber, da sabedoria. Aliás, essa é uma dívida, aponta a tradição histórica, com Sócrates, que é lembrado nesta mesma tradição como patrono da sabedoria. É a ele que nós atribuímos a famosa frase: o que sei é que nada sei. Vejam, isso não significa que Sócrates não tinha nenhum tipo de conhecimento. Isso significa o contrário, que Sócrates, refletindo sobre as suas ideias, sobre o seu saber, ele percebia que esse saber era apenas uma ponta de tanto conhecimento que ainda precisava ser descoberto, de tanto conhecimento que precisava ser alcançado. Quando se diz o que sei e que nada sei, é um reconhecimento de que a sabedoria é ilimitada. Por isso, para um educador, é importante que ele sempre tenha em mente que a sabedoria é algo sempre crescente, que nunca se esgota, que sempre se deve ir em busca. Lembre-se, não é a posse de certificados que nos garante o saber, mas a reflexão sobre como pensamos. Pitágoras abre mão de ser chamado de sábio para ser conhecido como filósofo, amigo do saber. Quando temos essa compreensão, como Sócrates teve, por exemplo, passamos a entender que o conhecimento nunca é pleno, completo, ele é sempre parcial. Por isso, o que sei é que nada sei. Ao contrário do que muita gente pensa, a filosofia não faz milagres. Não traz todas as respostas para a vida. A filosofia pode ser entendida como uma maneira de se encarar a vida. Olhamos para tudo que nos rodeia e fazemos perguntas sobre os seus fundamentos, sobre a sua razão de ser, sobre a sua intencionalidade. E também olhamos para nós mesmos e refletimos sobre o que nós pensamos, sobre nossas ideias, sobre as justificativas e os compromissos que temos. Isso é o que torna a filosofia o que ela é, ou seja, uma disposição incansável para analisarmos todas as coisas com critério, com um olhar mais apurado, com paciência, com dedicação. Se engana aquele que pensa que a filosofia tem respostas para todas as coisas. Pelo contrário, a filosofia pode ser entendida como um instrumento. Ela nos capacita a pensar direito, a pensar olhando todos os aspectos, a ter uma visão geral, uma visão panorâmica, uma visão aprofundada. A filosofia nos ajuda, e isso é importante para você, educador, educadora, entender de uma vez por todas. A filosofia nos ajuda a pensar, a refletirmos sobre as nossas próprias ideias e sobre que fundamentos nós usamos para edificá-las, para construí-las. Nós matamos os estudantes que chegam ao ensino regular. Esta afirmação foi feita pelo professor do Departamento de Educação de Matemática, Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, John Pennick. O professor John Pennick atua há 30 anos e investiga o trabalho de profissionais da educação, participou do debate Estratégias Didáticas para a Educação Científica na Semana Vitor Civita de Educação. Muitas vezes, e isso não é incomum, nós vimos uma série de estudantes desesperados tentando decorar textos e textos ou perguntando por apostilas, imaginando que o ato de decorar vai trazer algum conhecimento. E é importante que a gente faça uma distinção fundamental. Acúmulo de conhecimento, de informação, não é a mesma coisa que conhecimento. O ato de educar, e os educadores precisam entender isso, implica na formação de cidadãos autônomos, críticos, capazes de entender as demandas presentes no seu cotidiano, na sua cultura, na sociedade em que estão inseridos. Portanto,
Pensar filosoficamente capacita o educador a fazer melhor o seu papel, mediar o conhecimento, possibilitando assim que novos agentes do conhecimento surjam e consigam, de forma autônoma, desenvolverem-se como pessoas críticas, cidadãs, libertadoras. Entender, portanto, qual é o seu compromisso para com os seus educandos é tarefa primordial para o educador. Saber o que se quer conquistar, a estrada a trilhar e o preço a pagar por isso. Nesse sentido, os gregos nos deixaram uma série de lições interessantes sobre o ato de educar. Por isso que nós insistimos muito para que nós, educadores, para os nossos alunos, busquem autonomia, sejam capazes de pensar. Claro, nós temos instrumentos à nossa disposição. Nós temos livros, nós temos tecnologia, nós temos uma série de informações, mas nós precisamos saber o que fazer com essas informações. Não podemos entender que o acúmulo de informações vai nos ajudar a conseguir um certificado, um diploma, a conseguirmos um curso superior. Nós precisamos entender que o conhecimento vai nos ajudar a mudar o nosso mundo, vai nos ajudar a mudar a nossa vida, as perspectivas que temos. Independente do lar em que nascemos, independente da nossa situação econômica, quando a gente diz que o conhecimento liberta, quando a gente diz que é fundamental para o nosso educando ser autônomo, é disso que nós estamos falando. De alguém que é capaz de construir, a partir da série de informações que tem, um futuro diferente, capaz de sonhar, capaz de almejar novas estradas, capaz de sonhar novos sonhos. Por isso que um educador, uma educadora são extremamente comprometidos na formação de cidadãos críticos, autônomos. Os gregos foram ótimos, porque foram os primeiros a nos mostrar como vale a pena confiar na autonomia, como vale a pena investir na formação de cidadãos que sejam capazes de pensar por si mesmos. O autor norueguês Jostein Gaarder nos apresenta a história da filosofia de forma romanceada no livro O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia, publicado pela Companhia das Letras. Uma excelente leitura para quem quer se aventurar no mundo maravilhoso da filosofia. Essa é uma indicação imperdível para os educadores. Filosofia nos propõe reflexão. Precisamos refletir sobre nossas ideias, sobre seus fundamentos, consequências e desafios que elas nos colocam. A tarefa de educar pressupõe reflexão, diálogo e, principalmente, comprometimento com um ensino emancipador, que propicia a formação de cidadãos críticos e autônomos. Nesse sentido, pretendemos empreender uma viagem enriquecedora por alguns dos momentos decisivos do pensamento filosófico e de seu encontro com a educação. Nós vamos entender como os gregos podem nos ajudar, nós vamos entender como os romanos podem nos ajudar, nós vamos entender o que homens e mulheres fizeram ao longo de sua vida, com as teorias, com os ensinos que tiveram. Que tal empreendermos juntos essa viagem? Que tal viajarmos pelo conhecimento? Imaginarmos como pessoas, homens e mulheres, podem nos ajudar? Bom, nós vamos encontrar na próxima aula para iniciarmos essa aventura maravilhosa, para sabermos onde essa estrada nos levará.